Acompanhem agora o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Domênica Monteiro. Venham comigo desvendar cada detalhe mágico que marcará as últimas semanas dessa trama. Mas antes, noveleiro, peço com todo o encanto que deixem seu like e se inscrevam no canal, pois juntos vamos viver essa emoção. Cosme visita Gabriel. Genaro fala com os dois e diz a Cosme que a fazenda Espelho da Lua já descobriu que os documentos das terras são falsos. Cosme fica surpreso. Genaro diz a Cosme que tinha pedido para ele se livrar dos documentos originais. Cosme fala que pediu para o Almerindo destruí-los, mas ele não o fez. Gabriel diz que os documentos apareceram do nada nas mãos do Sangenis. Branca segue aflita. Kiara pergunta o que ela está armando, pois ontem ela estava com Ernesto e hoje chegou ali com Sangenis. Branca diz que se encontraram na entrada. Kiara pede que ela não se faça. Kiara debocha dos dois. Roberto age grosseiramente com Kiara. Genaro diz a Cosme que se ele quer sair livre desse problema, terá que encontrar um culpado. Genaro ameaça botar a culpa em Cosme. Cosme quase bate no demônio. A discussão fica feia. Gabriel pede que Genaro não fale bêbado. Hermínia chega e pergunta o motivo dos gritos. Adelaide diz a Pedro que pensou que ele fosse viver ali. Pedro diz que enquanto Mercedes estiver ali, não ficará. Adelaide pergunta se Pedro terminou com Neide. Pedro afirma que sim. Simão chega ali e pergunta se Pedro ficará. Luiz Fernando chega e diz a Pedro que irá à abandonada e se ele quiser, poderá levá-lo. Pedro aceita. Simão comenta com Adelaide que Pedro sempre está com fome e sua mãe disse que ele é assim porque ficou desnutrido de carinho. Simão elogia como Adelaide cozinha. Adelaide pergunta se ele quer café. Ele aceita. Genaro diz a Cosme que depois que ele se acalmar, precisam conversar. Gabriel explica para Hermínia que Genaro estava bêbado e Cosme de mau humor, e por isso brigaram. Cosme diz a Gabriel que Genaro passou dos limites e que quer acabar com seu prestígio e sua carreira política. Cosme teme que Genaro o traia e lhe dê uma apunhalada nas costas. Ele adverte Gabriel a tomar cuidado com o infeliz. Kiara se explica para Mercedes e fala que em todo esse problema ela está duvidando dela à toa, pois se fosse namorada de Luiz Fernando, chegaria naquela fazenda sem nada e iria embora sem nada, pois tem dignidade. Mercedes afirma que está furiosa com Domênica e pede perdão a Kiara. Rosinha está triste por Domênica e Luiz Fernando terem se separado novamente, justo quando escolheu eles como seus padrinhos. Bartolo diz à filha que ela já pode ir procurando outros padrinhos. Ernesto diz a Luiz Fernando que ele podia ter trazido Sangenis para conversarem. Domênica pede que Ernesto a deixe sozinha com Luiz Fernando, pois ele já lhe fez mal, lhe humilhando diante de todos os convidados, quando não acreditou nela. Luiz Fernando diz a Domênica que as provas que Sangenis apresentou são contundentes e eles têm o título original da propriedade dela, que não inclui suas terras. Ela pergunta se ele veio dizer que vai denunciá-la. Ele diz que pensou que ela iria dizer desculpa, que está arrependida pelo que fez. Domênica diz que pensou que ele viria lhe dizer que a ama e que acredita nela. Ele diz que tudo a acusa e pergunta como ela fez tudo isso. Ernesto diz a André e Pilar que acha muito ruim que Kiara tenha ficado na casa do Luiz Fernando, justo quando aconteceu todo esse problema. Domênica diz que pensou que ela e Luiz Fernando se conheciam, mas agora percebe que não. Luiz Fernando diz que sua mãe sempre teve razão e que agora acredita que ela também teve a ver com o desastre de sua plantação de feijão. Ele diz que sente que ela o usou só para se livrar de Max Langer. Domênica diz que procurou Genaro, mas não o encontrou e ele é o único que pode esclarecer esse assunto. André propõe a Pilar de observarem Kiara para que ela fique melhor. Ele diz que falou com um primo, que é médico, para recomendá-lo um psicólogo. André diz que não está a pressionando. Pilar diz que, vindo dele, sabe que é com a melhor das intenções. Domênica pede que Luiz Fernando deixe de imaginar tantas coisas, pois Genaro é apenas seu empregado. Luiz Fernando diz que Genaro está encabulado por ela e duvida que ele tenha mexido nesses documentos, já que ele nem entende do assunto.
Domênica diz que não permitirá que ele levante a voz para ela e diz que se ele quer processá-la, que faça isso, pois a próxima vez que se encontrarem pode ser nos tribunais. Luiz Fernando decide ir embora. André pede que Luiz Fernando tenha bons argumentos, pois ele ganhará um pedaço de terra e perderá uma mulher extraordinária que o ama e que é inocente. Branca fala para Roberto que sente que acabará sendo culpada em todo esse problema. Branca fala que Ernesto ficou muito triste quando os viu juntos. Branca pede que ele não diga a ninguém que ela o deu esses papéis. Domênica chora e diz a Nicole que Luiz Fernando não acredita nela e acha que ela armou todo um plano para apaixoná-lo e roubar as terras dele. Nicole fala que esse miserável precisa entrar em razão. Domênica diz que precisa encontrar os culpados, mas não sabe se perdoará Luiz Fernando depois de tudo isso. Luiz Fernando diz a Pedro que não consegue perdoar Domênica e sente que foi usado por ela. Pedro aconselha a perdoar a moça. Pedro fala que não gosta do dinheiro, porque só traz brigas e problemas. Max visita Chiara. Chiara o avisa que a festa de Luiz Fernando e Domênica foi um fracasso e que ela foi acusada de roubar as terras do Luiz Fernando. Ela pede que ele se aproveite desse momento e que talvez podem se desfazer do Genaro. Chiara beija Max e eles decidem transar. Pedro comenta com Luiz Fernando que Neide é uma interesseira. Luiz Fernando pede que ele tome cuidado para não ter uma relação como a dele de Domênica. Luiz Fernando chama para morar em sua casa, mas Pedro não aceita, pois não suporta Prudêncio e Mercedes. Luiz Fernando revela que irá denunciar Domênica e espera que isso não afete a relação deles. Ernesto diz a Domênica que aquele título parece real. André diz que a certeza do Luiz Fernando é pelo tabelião que Sangenis conversou. Domênica diz que Sangenis age com cautela e provas. Ela diz que aquele documento foi dado a ela por Genaro e precisa falar com ele. Mercedes diz a Roberto que tem medo de Domênica enganar Luiz Fernando novamente. Ela diz que Sangenis deveria tê-la apoiado. Luiz Fernando volta para casa e avisa à mãe e ao amigo que vai proceder legalmente contra Domênica Monteiro. Mercedes diz que essa é a melhor coisa que podem fazer. André diz a Domênica que não entende quais motivos Genaro poderia ter para falsificar esses documentos. Domênica se lembra de quando conheceu Luiz Fernando e brigou com ele por conta das terras. Ela também se lembra das vezes em que Genaro lhe defendeu. Domênica diz que desde que chegou ali, Luiz Fernando sempre lhe dizia que os trabalhadores de sua fazenda, a mando de Genaro, derrubavam as cercas para abrir espaço para o gado. André diz que precisam desvendar todo esse mistério. Na manhã seguinte, Max acorda ao lado de Chiara. Chiara pergunta aonde ele conseguiu aquele pingente. Max diz que é um símbolo maia e começou a usá-lo desde que trabalhou para umas pessoas. Max diz que tem muitas coisas para fazer. Ele beija Chiara e acaba deixando o pingente cair na cama dela. Fabiana diz ao marido que à noite ele chegou de muito mau humor e bebeu uma garrafa inteira de tequila. Ela diz que se ele precisa dizer algo, esse é o momento. Cosme diz que deu a Genaro um título falsificado de propriedade, mas ontem apareceu o título original. Fabiana pergunta quantos títulos tem. Ele fala que somente um. Cosme ainda fala que Genaro o ameaçou de botar a culpa nele, e se ele fizer isso, sua carreira política estará acabada. Fabiana ressalta que o disse que não deviam ter confiado no Genaro. Pedro procura por Domênica. Nicole diz que ela não está e crê que ela foi procurar o Genaro. Max chega ali para se despedir de Domênica. Nicole diz que Domênica não está. Pedro pede que Max saia, pois depois da briga de Luiz Fernando e Domênica, o que menos precisam é de mais problemas. Pilar pergunta a Chiara por que ela ficou na fazenda Espelho da Lua. Chiara diz que tentou acalmar Mercedes e Luiz Fernando, mas Luiz Fernando está super chateado com sua prima. Pilar pede que Chiara comece a fazer terapia e avisa que André acabou de lhe dar os dados de um psicólogo maravilhoso que pode ajudá-la. Chiara se irrita e fala que André não tem que saber de suas intimidades. Max vai à casa de Luiz Fernando e pergunta como o infeliz se atreveu a acusar Domênica. Luiz Fernando pergunta se Domênica o contou tudo e por isso ele veio ali. Max fala que ele sim defende Domênica dele.
Pilar insiste para Chiara fazer terapia, mas a maluca afirma estar bem da cabeça e se nega a fazer um tratamento. Pilar mexe nas roupas da filha e encontra um pingente na cama dela. Luiz Fernando revela a Max que tem provas contra Domênica. Max diz que defenderá Domênica até as últimas consequências. Domênica chega ali bêbada e diz: "Domênica Monteiro, a abandonada." Max e Luiz Fernando percebem que ela está bêbada. Domênica admite que bebeu, por causa de Luiz Fernando, pois só ama ele e ele não entende o tamanho do seu amor. Max segura Domênica. Ela fala que não o ama. Max relembra ela que ela o beijou. Domênica diz que sim. Domênica olha para Luiz Fernando. Pilar admira o pingente e sabe que não é de Chiara. Ela também encontra um fio de cabelo ali, percebendo que Chiara passou a noite com alguém. Neide avisa Pilar que estão a procurando. Luiz Fernando pede que Domênica vá para casa. Max segura a moça, mas ela o chama de inútil e vai para os braços de Luiz. Domênica fala o quanto ama Luiz Fernando e diz que também ama sua sogra bruxa. Luiz Fernando chora e pede que Max vá embora. Ele pega Domênica e a leva para o seu quarto. Pedro chega ali e exige que Max deixe seu irmão e a mulher dele em paz. Pedro afirma que Max está sobrando. Domênica pede que Luiz Fernando acredite nela. Ele diz que acredita. Ela fala que jamais mentiria para ele, pois é a sereia dele e ele é sua besta. Luiz Fernando diz que a levará para nadar depois. Ela diz que quer nadar com ele. Luiz Fernando leva Domênica ao chuveiro para ela tomar uma chuveirada para ver se ela melhora. Domênica reclama da água fria e pede que ele não lhe faça isso. Domênica fala que está se afogando por causa dele. Os dois aproveitam o momento para se beijarem apaixonadamente. Enquanto isso, Mercedes fala com Pilar. Pilar diz que sabe que Chiara gosta muito dela, mas o melhor para esse momento é ela se distanciar de sua filha. Mercedes fica triste. Pilar diz que quer que os problemas entre as famílias sejam resolvidos. Domênica chama Luiz Fernando de besta por ele ter dado banho nela de água fria. Ele diz que já percebeu que ela se sente melhor, por isso pede que ela se vista, pois a levará para casa. Domênica sofre por ele não querer ficar com ela, depois dela ter vindo ali suplicá-lo. Mercedes comenta com Pilar que prefere Chiara para o seu filho. Pilar pergunta o que ela pensa sobre isso. Mercedes diz que deu todo o seu apoio a Chiara, ainda mais depois do Luiz Fernando ter descoberto quem Domênica é na realidade. Pilar pede que ela não comente nada disso com Chiara. Mercedes diz que será discreta e por isso a considera sua amiga, igual considera a filha dela. Pedro liga para Nicole e avisa que Domênica está na fazenda Espelho da Lua. Pedro diz que Luiz Fernando está cuidando dela e espera que aconteça uma reconciliação entre os dois. Domênica se veste para ir para casa. Ela diz a Luiz Fernando que beijou Max antes de se reconciliarem na capital e fez isso para comprovar que não o amava mais. O chatão fala que não irá mais cair na dela e crê que ela veio até ali para evitar que ele procedesse legalmente contra ela. Pedro comenta com Adelaide que Luiz Fernando adora Domênica. Luiz Fernando pede que Pedro pegue sua caminhonete e leve aquela mulher para casa dela. Domênica diz que agora é essa mulher e ele não consegue nem pronunciar seu nome. Domênica diz que vai descobrir quem foi o culpado desse título de propriedade e ele se arrependerá de tratá-la assim. Fabiana pede a Branca o título da propriedade. Branca diz que estava numa das caixas, mas sumiu. Branca inventa que alguém levou o documento. Pedro lamenta que Domênica e Luiz Fernando não tenham se resolvido. Domênica toma uma limonada. Fabiana fala com Almerindo sobre o título da propriedade de Domênica. Almerindo fala que por Domênica ter apresentado um título falso, ela pode acabar sendo presa. Fabiana fica passada. Ela diz que uma coisa era atrasarem isso, mas outra é falsificarem documentos oficiais. Fabiana pede que eles deixem a denúncia tomar o próprio curso legal. Almerindo diz que gostaria de falar com Cosme. Fabiana diz que seu marido está encantado com ele. Nicole diz a Domênica que Ernesto foi correndo a São Felipe para tentar resolver esse assunto. Domênica diz que espera que Pedro encontre Genaro para que ele lhe explique tudo o que está acontecendo.
Domênica sente muita dor de cabeça. Nicole a repreende por ela ter bebido uma garrafa inteira de cachaça. Genaro volta à fazenda. Irritada, Domênica pergunta onde diabos ele estava. Ele inventa que se perdeu por aí. Domênica pergunta de onde ele tirou o título de propriedade que a deu, pois é falso. André diz a Pilar que esteve trabalhando com Ernesto e ele foi a São Felipe tentar resolver o assunto. André fala que tem medo de Luiz Fernando e Sangenis conseguirem meter Domênica na cadeia. Pilar comenta com André que se Chiara estiver agindo assim, pode ser por problemas de cabeça, ou ela pode realmente ser uma má pessoa. Genaro diz a Domênica que deu os documentos a ela porque ela pediu, e foi Cosme quem lhe deu os documentos. Domênica diz que se ele tiver algo a ver com isso, irá ferrar com a vida dele. Ele fala que daria a vida por ela. Domênica diz que não quer isso. Domênica diz que com toda essa situação de documentos falsos já perdeu a confiança nele. Ela diz que as autoridades o condenarão e que na fazenda ele já não pode trabalhar. Domênica demite Genaro. André diz a Pilar que se preocupa que ela tenha usado a palavra maldade, pois há uma fronteira muito grande entre um comentário duro e outro mal intencionado. Pilar diz que está muito sensível pelo modo como Chiara está lhe tratando, desde que assumiu seu compromisso com ele. Pilar fala ao namorado que eles merecem ser felizes. Genaro arruma suas tralhas. Osvaldo visita e ele revela que foi demitido da fazenda. Genaro fala que tudo foi culpa de Cosme. Domênica revela a Pedro que deu um pé na bunda do Genaro e ele foi demitido da fazenda. Domênica pede que Pedro ocupe o cargo de capataz em sua fazenda. Pedro concorda e aceita o cargo. Domênica entrega a Pedro o cheque da liquidação de Genaro para que ele dê para o moribundo. Ernesto e Roberto vão a São Felipe falar com o juiz para tentarem resolver o caso. Ernesto discute com Roberto por ele ter acusado Domênica desde o início. O juiz fala que o caso procederá conforme a lei. Osvaldo pensa em se demitir também. Genaro pede que ele seja seus olhos e seus ouvidos ali. Pedro vai até Genaro e entrega para ele a liquidação dele. Pedro fala que todo mal que fazem nessa vida, um dia pagam. Pedro entrega o cheque para Genaro e pede que ele não volte para ali nunca mais. Ernesto pede que Roberto aceite que ele e Luiz Fernando estão se apressando em acusar Domênica. Roberto fala que tem muitas provas de suas suspeitas. Ernesto diz que crê que Genaro ou Cosme sejam os culpados. Roberto diz que quem está acusando Domênica desta vez é Luiz Fernando. Ele pede que Ernesto pergunte para a priminha se ela está o escondendo algo. Ernesto tenta partir a cara do infeliz, mas ele ameaça denunciar Ernesto. Ernesto diz que vai investigar o que tanto Branca sabe. Roberto diz que convidou Branca e a encontrou na entrada da fazenda, mas ela não tem nada a ver com esse assunto. Pedro revela a Luiz Fernando que Domênica Monteiro demitiu Genaro. Luiz Fernando crê que ela fez isso para proteger o infeliz. Pedro diz que Luiz Fernando só pensa bosta e deveria pensar melhor no que pode fazer, porque ele pode acabar mandando Domênica pra cadeia. Luiz Fernando diz que quem decidirá isso será o juiz. Genaro vai à prefeitura municipal à procura de Cosme. Fabiana diz que seu marido não está e revela que já soube do rolo que eles fizeram. Genaro fala que Cosme colocou tudo a perder, com os erros que cometeu. Fabiana diz que às vezes Cosme é muito bruto e não gosta nada que o deem ordens. Fabiana diz a Genaro que ele precisa de alguém que vá em frente e lute pelos interesses dele. Max pergunta a Pilar se ela pediu para o André imprimir as promissórias para ele assinar. Ela fala que não tiveram tempo, pois aconteceram muitas coisas desagradáveis. Max diz que já ficou sabendo de tudo. Pilar afirma que Domênica seria incapaz de roubar alguém. Max fala que tinha pensado em ir embora, mas agora permanecerá ali, caso as coisas se compliquem. Pilar pede que ele pague o que deve e que vá embora para longe para não causar mais problemas. Fabiana diz a Genaro que se Cosme cair, ela cairá com ele, e não pode permitir isso. Genaro diz que desde que começou a fazer negócios com o marido dela, sempre soube quem era o cérebro e as mãos por trás de tudo.
Ele fala que o defeito dela é ser velha, mas se Cosme saísse do caminho, ela teria que comandar. Fabiana recebe uma ligação do juiz. Em seguida, ela avisa Genaro que já denunciaram Domênica, ele e o Cosme. Genaro se irrita. Genaro fala que se prenderem Domênica, ele também será preso e aí acabará seus negócios. Genaro pensa em culpar alguém. Fabiana diz que dos 3 acusados, 2 se salvarão. Chiara fofoca com Mercedes, e Mercedes pede que Chiara aproveite o momento que seu filho está com ódio de Domênica para consolá-lo. Chiara promete. Pilar sai com Max. Max se apresenta a Mercedes e ela finge que está vendo ele pela primeira vez. Mercedes pergunta o que Pilar faz com esse homem. Pilar diz que vão resolver uma dívida que ele tem com ela e Chiara. Fabiana pergunta a Branca se ela continua preocupada com os papéis que sumiram. Branca diz que sim e avisa que não quer perder seu trabalho por isso. Fabiana dispensa Branca por hoje e fala que conversará com Cosme para tentar encontrar os documentos. Cosme se embebeda. Ele diz que já explodiu a bomba do título falso da propriedade de Domênica e Luiz Fernando perdeu sua cabeça, a de Genaro e a de Domênica. Fabiana diz que ele está metido num problemão com a lei. Cosme diz que o governador esteve o telefonando, mas não quis responder às ligações. Fabiana pede que ele não se preocupe, pois vão arranjar uma maneira de saírem dessa. Fabiana segue embebedando o marido e ele mal sabe o que está por vir mais tarde. Enquanto faz isso, Fabiana fala que fará um discurso para ele e pede que ele assine uns papéis. André diz a Max que assinar as promissórias é o mínimo que ele pode fazer, depois de tudo que fez. Ele diz que assim que pegar o dinheiro do prazo fixo, pagará tudo que os deve. André sugere que Max devolva todos os milhões que roubou de Domênica. Max afirma que pagará tudo e que usou aquele dinheiro para se defender de uns criminosos e salvou sua vida e a de Domênica. Branca e Sangenis se encontram no bar. Branca fala para Sangenis que a pessoa que lhe deu os documentos lhe disse que eram muito importantes para Cosme. Sangenis diz que isso prova que Cosme faz parte do grupo de delinquentes que quis roubar as terras de Luiz Fernando. Fabiana vai ao bar beber e diz a Gabriel que descobriu que Cosme lhe traiu e traiu a confiança de todo o povoado. Enquanto isso, Cosme segue bebendo. Genaro vai falar com ele sobre os problemas deles. Cosme fala que está mal-humorado e irá embora dali. Ele diz que irá embora cheio de dinheiro e nunca esquecerá que Genaro deu sua cabeça de bandeja para as autoridades. Genaro o chama de louco e fala que também foi denunciado e só veio ali para ver como os dois se livrariam disso. Cosme fala que agora ele precisa dele, mas na outra noite veio ali surtando para cima dele. Cosme ameaça Genaro e exige que ele vaze dali. Genaro pede que Cosme atire nele se quiser, mas avisa que só veio ali para não deixá-lo sozinho nessa. Cosme abaixa a arma e a coloca na mesa. Ele pergunta se Genaro pensou em algo. Genaro diz que estava trabalhando nisso, mas jura que ele sairá livre disso. Genaro dá outro copo de cerveja para Cosme. Max vai ver Domênica. Ele pergunta como ela se sente depois da bebedeira. Domênica diz que ele não tem motivos para se preocupar com ela. Ele fala que sempre vai querer saber dela. Domênica afirma que não precisa dele e pede que ele deixe de procurar pretextos para vê-la. Max fala que acredita nela e não é como Luiz Fernando. Cosme diz a Genaro que não sabe como resolverão esse problema. Cosme fala que Domênica Monteiro nunca olhou para o Genaro e aquela bonita mulher é areia demais para o caminhãozinho dele. Fabiana volta ao escritório e fica ao lado do marido. Ele diz que já precisa ir embora, mas diz que por lei ela ficará no seu lugar, à frente da presidência e de seus negócios com Genaro. Fabiana confirma, mas pede que ele não se vá assim. Fabiana aproveita que o marido está distraído com pensamentos para usar seu lenço e pegar a arma. Em seguida, ela aponta a arma para a cabeça dele e o mata. Genaro fica surpreso pela frieza da mulher. Luiz Fernando está de saída. Ele vê que a mãe acabou de chegar ali com Chiara. Mercedes fala que Chiara veio visitá-la e espera que ele não se incomode. Mercedes os deixam a sós. Chiara pede que Luiz Fernando considere dar consultas no centro social. Luiz Fernando pergunta se Domênica mandou ela vir ali. Chiara fala que não é cachorrinha fiel de Domênica e que também
toma suas próprias decisões. Ela diz que precisa de um médico no centro social, pois tem várias consultas marcadas e crianças doentes. Luiz Fernando pede perdão. Kiara fala que está desesperada, pois as crianças se tornaram tudo para ela. Ele diz que atenderá essas crianças. Kiara chora e fala que não quer ter problemas com ele. Ele a abraça e a traiçoeira sorri, vendo que seu plano funcionou.